Meus irmãos, muito boa noite. É com muito prazer, com muito amor no coração, que a gente inicia mais um trabalho aqui de quarta-feira, a nossa palestra online, que hoje, a nosso favor, nós temos a tecnologia, né? Então, hoje somos chamados de internautas. Acabo de ficar sabendo, inclusive, que temos um irmão que está lá do outro lado do planeta, e é isso que nos faz, que nos une, que nos coloca cada vez mais juntos uns dos outros, diante de de todas essas mudanças que vêm ocorrendo, né? Hoje, o tema A Cura dos Leprosos fica por conta do nosso irmão Juan, que vai trazer os esclarecimentos para nós. Como é de praxe, é importante ressaltar que durante toda a palestra, aqueles que sentirem a necessidade de fazer algum questionamento, alguma pergunta, algum acréscimo, que isso seja feito através do chat, ok? Para a gente não interromper o raciocínio dos nossos irmãos e que a gente mantenha uma corrente fluídica muito boa, favorável a todos nós. Vamos serenar os nossos corações, levando os nossos pensamentos ao Pai de amor e bondade, agradecendo ao Cristo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos aos nossos mentores, a cada um que aqui representa seus familiares em todos os campos do planeta, rogando pela misericórdia de nosso Pai, que as nossas melhores intenções alcancem a todos os irmãos necessitados de amparo, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne, aos irmãos que agora adentram a mais uma programação no plano físico, aos irmãos nos hospitais, nas penitenciárias, os irmãos que passam pela experiência das ruas, e que, enfim, Senhor, abençoe a cada um de nós, conforme cada merecimento. Ser conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Juan, fique à vontade, muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de pedir as bênçãos e permissões dos mentores espirituais da casa para que possamos dar início ao nosso estudo. E eu acredito que vai ser riquíssimo a nossa convivência, a nossa troca nessa noite, que possamos analisar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aplicando-o na realidade na qual nós estamos inseridos, através da ferramenta crítica que é a doutrina espírita na nossa sociedade. Então, eu espero que nessa passagem que eu vou utilizar da cura do leproso, especificamente que está em Mateus capítulo 8, versículo 1, a gente possa fazer uma reflexão sincera, uma reflexão profunda, e que ela tenha um objetivo direto no mundo que nós estamos vivendo, no mundo social que nós estamos vivendo atualmente. Eu tenho quanto tempo, só para me planejar aqui mais ou menos, meu amigo? Nossa programação é até às 9, Juan. Inclusive, em caráter de urgência hoje, né, eu queria que você pudesse ceder para a gente os últimos 5 minutos, os últimos 4 ou 5 minutos. Tranquilo. Vou fazer o seguinte, como é um segmento da casa, não adentrar na própria conversa, eu vou fazer mais ou menos até umas 8h40 e eu vou abrir, após se vocês estiverem de acordo, para quem quiser fazer alguma intervenção de fala. Faço o raciocínio, concluo e abro para quem quiser estar interferindo. Tudo bem em ser assim? Ótimo. Tranquilo, então. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de iniciar nossa fala é entender que nós estamos observando as passagens bíblicas, o momento da vida de Jesus Cristo, num olhar espírita. Isso pode parecer um pouco, digamos, óbvio, mas no mundo que nós estamos hoje, o óbvio precisa ser dito. Então esse é um ponto muito importante. Nessa obrinha aí, que eu usei de um eufemismo, publicado em 18 de abril de 1857, sua segunda versão em 18 de março de 1861, chamado Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, na questão 625, pontua que o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade para servir de modelo e guia é Jesus Cristo. A resposta mais curta que tem no livro veio de Jesus. Então, quando a gente volta a olhar para a vida do próprio Cristo, e aí é um ponto interessante, que Jesus ele é um roteiro mesmo, João 14,6 coloca que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É curioso que às vezes a gente retorna
tanto a Paulo, tanto em outros movimentos. Às vezes as pessoas voltam no Antigo Testamento, voltam em Paulo, voltam em vários outros livros que são importantíssimos e merecem ser estudados, e muitas das vezes esquece que a vida, olha só, é o tipo mais perfeito de Deus da humanidade. A vida de Jesus conta nos 4 evangelhos. Os evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, e o evangelho transcendental, podemos dizer assim, mais filosófico, mais transcendente, que é o evangelho de Mateus. Então, a vida de Jesus, o roteiro que nós temos que seguir, ele se encontra nesses 4 evangelhos. É o ponto principal que nós devemos ter como noção. E por que eu estou pontuando isso, que é muito importante de ser relacionado? Porque Jesus Cristo, muitas das vezes, ele é interpretado não pela sua vida, mas por perspectivas teológicas tratadas tanto para o Antigo Testamento, quanto para a fundamentação de dogmas que vão estabelecer tanto a doutrina que eu respeito, gosto muito, católica, e na outra perspectiva protestante, numa visão paulina, numa visão de Paulo. E às vezes a gente esquece da vida do Cristo. E aí a gente vai observar um pouco um dos momentos importantíssimos da vida dele, que foi a cura do leproso, para entender alguns significados que tem ali por detrás. A primeira coisa que eu gostaria de trazer sobre esse ponto é que a gente está falando de uma doença que hoje ela recebe o nome de hanseníase, mas que na época ela recebia o nome, isso aí mais ou menos até a década de 40 e 50, mais ou menos do século passado, do século 20, era uma doença incurável, e ela vai receber o nome de hanseníase por volta desse período. De onde eu vos falo, que é da cidade de Betim, nós temos uma tradição, podemos dizer assim, uma experiência acumulada no processo da própria hanseníase. Por quê? O bairro Citrolândia, que é um dos bairros aqui bem antigos do município, tem a colônia Santa Isabel. A colônia Santa Isabel recebia, não somente, né, Betim, nós temos Bambuí, temos vários outros lugares, pessoas que tinham o processo da doença, que era antigamente chamada de lepra. A lepra é uma doença degenerativa, ela corrói o nosso corpo, ela corrói a própria pele, e se eu pudesse dar uma figura para ilustrar, seria como um zumbi mesmo, a carne morta, essa questão. Hoje é uma doença que tem cura e que ela é interrompida a qualquer momento, então tem tratamento para ela. Então, até a metade do século passado, digamos assim, era ao olhar para uma pessoa, e quem já teve a oportunidade de fazer trabalho na colônia Santa Isabel, ou então em algum outro local que ainda tem pessoas com a hanseníase, e hoje já não é uma doença transmissível mais, podem ver, né, às vezes as pessoas realmente mutiladas, digamos assim. Só que na época de Jesus, na época de Francisco, até o início do século passado, eram literalmente, não era agradável olhar, não era realmente agradável olhar devido ao processo degenerativo que essa doença possui. Nós possuímos na nossa história da humanidade um processo de atribuir símbolos para aquilo que nós não conhecemos, especialmente símbolos religiosos. Então, veja, a lepra, ela era considerada, segundo o Antigo Testamento, como uma punição divina, e o ser era considerado impuro. Ele era considerado impuro. Olha só o que está lá em Levítico, no capítulo 13, início do capítulo 13, e eu peço licença para estar fazendo a leitura, o que estão referindo-se ao processo da própria lepra. Abro aspas. A lepra humana, tumor dentro e mancha. E Yahvé falou a Moisés e Araão e disse: se formar sobre a pele de um homem um tumor, um dartro ou uma mancha, pode tratar-se de um caso de lepra da pele. Será conduzida a Araão, o sacerdote, ou um sacerdote de seus filhos. O sacerdote examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar um enfermo
o pelo se tornou branco e a enfermidade se tornou mais profunda na epiderme, é caso de lepra. Depois da observação, o sacerdote o declarará impuro. Ou seja, está pontuando que aquela pessoa que possui aquele tipo de doença, ela é considerada impuro diante daquele grupo. Ou seja, ela está sendo condenada por Deus. Ao ser condenada e punida por Deus, ela é excluída do seu próprio meio social. E aí você vem aquela ideia do próprio Antigo Testamento, que tem uma perspectiva de um Deus punitivo. É curioso que se a gente perguntar assim, Deus castiga? Obviamente que não. Aí você pergunta, Deus perdoa? Não. Deus não perdoa. Fala assim, mas como assim, Juan? Isso é contraditório? Não, muito pelo contrário. Porque o perdão, apesar de ser um sentimento tão nobre, ele ainda é um sentimento humano. Deus não possui sentimentos humanos. Deus apenas ama. Ou seja, Deus ama, é difícil a gente entender e escutar isso. Deus ama Hitler na mesma intensidade que ele ama Jesus. Igualmente. Todavia, claro que as atitudes de cada um acarreará em determinadas consequências. Mas Deus apenas ama. Deus não pensa, Deus é. Então essa ideia de pensar, planejar e fazer ainda é uma característica humana. Eu sou, já dizia, né, o Evangelho. Então Deus simplesmente, ele é. Então Deus, ele ama, ele é o próprio amor. Ele é o adjetivo e o substantivo em si mesmo. Então quando a gente observa lá no Antigo Testamento, a gente vê a ideia de atribuir uma coisa, algo que eu não conheço, um valor simbólico, religioso. Ou seja, daí surge um mito, inclusive o mito de Adão e Eva, que deve ser estudado, que é interessantíssimo, tem questões profundas ali, mas é um mito. Ou seja, é uma forma que eu busco de explicar aquilo que eu não tenho respostas reais. O mito, basicamente, pobremente dizendo, é isso. É uma forma de explicar o mundo, um fato do mundo que eu não conheço, que eu não tenho resposta e que eu busco responder de alguma forma. Então, quando você pega o mito de Adão e Eva, o mito da criação nos tupinambás aqui, os indígenas, que é interessantíssimo também. Quando você pega enfim, os mitos gregos que são conhecidíssimos, né, por nós. Olha o que aqui em Números, capítulo 5, vai falar sobre os impuros. E aí, os impuros estão atrelados a doenças que envolvem a questão sexual e a questão que envolve sangue, né, a questão hemorrágica, e a lepra, as doenças degenerativas. Não sei se vocês sabem, a mulher ela não podia, no seu período menstrual, adentrar o templo religioso. Porque aquele momento era um momento de impureza que a mulher estava vivendo. Então, ela não poderia adentrar o processo. E tinha toda uma questão ritualística. Falando uma questão ritualística, é curioso a ideia de rituais que eram feitos, né, no próprio Antigo Testamento, e que aí Jesus vai combater ele de forma bem peculiar, que eu vou abordar posteriormente. Olha só que está lá no capítulo 5 de Números. Yahvé falou a Moisés e diz: ordenai aos israelitas que excluam do acampamento todo leproso, todas as pessoas enfermas, de corrimento, ou toda aquela que se tornou impuro, devido ao contato com o morto. Homem ou mulher, o afastarei e o colocareis fora do acampamento. Assim os israelitas não contaminarão o seu acampamento, no qual eu habito no meio deles. E assim fizeram os israelitas. Puseram-no fora do acampamento. Os israelitas fizeram conforme Yahvé havia dito a Moisés. Esse ponto aqui é importante, quem tiver curiosidade em estudar a parábola do bom samaritano, quando fala o contato com o morto, quando ele vai descendo,
e aí um dos sacerdotes não toca no corpo, porque se ele tocasse num corpo que estava semi-morto, mas ele não sabia que estava vivo ou morto, ele ficaria impuro. Então, diante das regras impostas pelo homem, ele não quis infringir. Ou seja, ele preferiu deixar de ajudar, porque se ele entrasse em contato com o corpo, ele ficaria impuro. E o bom samaritano, né, e Jesus não aceitou o título de bom, mas atribuiu, veja só que interessante, atribuiu uma parábola para os judeus, daquele povo que era inimigo do seu, porque Jesus era judeu, e o samaritano era inimigo do judeu, o judeu era inimigo do samaritano. E ele conta a parábola do bom samaritano, atribuindo esse adjetivo a um sujeito que era inimigo do seu povo. Então, isso essa parábola também é interessantíssima para ser estudada. Por que eu estou trazendo o Antigo Testamento para a gente estar fazendo a discussão? Primeiro ponto, para encerrar algo que eu já comecei falando, que eu tenho que observar Jesus não pelo Antigo Testamento, por outras perspectivas, mas sim fazendo a leitura de como ele se portou e como ele esteve presente quando encarnou no nosso orbe. Como, diante de algumas situações, Jesus se comportou. Vejam, a doença e aí os processos de cura de Jesus aparecem de 4 formatos nos evangelhos para nós. A primeira forma que Jesus cura as pessoas são através das doenças físicas. O paralítico, o cego e assim por diante. A segunda forma que Jesus cura as pessoas é através dos processos de desobsessão, que é a expulsão dos demônios, que isso está no teor psicológico. Ou seja, são os processos de cura de Jesus, os milagres de Jesus, relacionados ao equilíbrio psicológico das pessoas. A outro processo é os processos degenerativos, especialmente a lepra, que está atrelado ao processo de purificação. Então, a cura que vai resultar num processo de purificação. E a quarta e último processo de milagre que Jesus vai estar executando no processo de cura são os processos, né, entre aspas, de ressurreição. Então, quando ele ressuscita lá a filha de Jairo, o próprio João, é um processo de... E aí ele tem a salvação plena, né? Então, quando os grandes teólogos que fazem um processo de estudo separam escalam, né? Linkam o processo de cura de Jesus através dos milagres, através desses 4 pontos, que se a gente for parar para pensar que todos nós temos, de alguma forma, questões físicas, questões psicológicas, questões internas, degenerativas da própria alma, e esse processo de ressurreição, simbolicamente analisado, está atrelado ao nosso processo de renovação enquanto sujeito. E aí uma coisa curiosa que é importante ser pontuada, que não existe o eu velho e o eu novo. Isso é uma característica que a gente fala muito no meio espírita, fala o homem velho, o homem novo. Aí vamos até termos mais corretos para o século XXI, que é o ser humano. O ser humano velho, o ser humano novo, o eu velho e o eu novo. Na verdade, o que nós podemos considerar diante dos avanços da própria psicologia são os eus velhos e os eus novos. Exemplo. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Todos. Estou vendo alguns nomes aqui. Olga, Evandro, Antônio, Fátima. Todos têm uma criança interna. Essa criança pode ser uma criança velha ou uma criança nova. Como que seria isso, Juan? A criança, ela tem a sua pureza, ela tem a sua sensibilidade, ela é sincera. Isso são pontos adjetivos positivos relacionados à criança. Mas a criança também, ela pode ser pirracenta, egocêntrica, porque querer o brinquedo só para ela. Ela pode ter, e aí eu falo enquanto pedagogo, ela pode ter os seus pontos
digamos, problemáticos. E aí você cresce, e aí você tem o seu lado, por exemplo, intelectual muito bem desenvolvido. Ou seja, você se porta diante de alguns problemas de forma nova, né? Coerente, coesa. Mas aí você entra em determinados relacionamentos e aí as coisas não saem como você quer, a sua criança pirracenta começa a se apresentar. Ou seja, em uma instância da sua vida, você age com uma postura maravilhosa. Em outra instância da sua vida, você age completamente diferente. Você deixou de ser você? Não. Só que tem, entre aspas, seres dentro de você que ainda não foram trabalhados. Você tem um seu lado festeiro, que gosta de divertir. Jesus também gostava muito de se divertir com os seus. Inclusive, a missão de Jesus inicia nas bodas de Canaã. Então, você tem o seu lado festeiro, o seu lado boêmio e etc. E aí, se ele for um lado velho, um eu velho, você cai em desregramento sexual, você cai em desregramento relacionado às drogas. Mas se ele é um eu novo, você se diverte com o seu, se diverte com a sua família, sempre vai estar buscando sorrindo, mas sem prejudicar a sua matéria, o seu corpo em si e a sua alma. Então não existe o eu velho e o eu novo. Existem os eus velhos e os eus novos. Alguns já caminharam, outros nem tanto. Por isso que é muito importante o próprio processo de terapia. E quando Jesus faz os processos de cura, ele está trabalhando literalmente atribuir elementos para o desenvolvimento de um novo ser atrelado aos eus internos. Vejam, com a quebra da lógica do Deus punitivo no Antigo Testamento, com a própria perspectiva de um Deus amoroso, e aí a palavra amor, ela é muito importante de ser trabalhada aqui. Abrindo parênteses, gente, eu sempre abro parênteses, mas eu volto. Allan Kardec inicia o Livro dos Espíritos conceituando algumas palavras, espiritismo, espiritistas. Depois ele vai atribuir a definição de alma e espírito, que não são a mesma coisa. Enfim, ele vai definindo as palavras porque é importante a gente saber do que nós estamos falando. A palavra amor, se eu tivesse que definir ela de uma forma mais numa única palavra, seria vida, porque ela vem do prefixo de negação a, do latim, e da palavra morx, que significa morte, ou seja, amor significa negação à morte. Logo, vida. Quando o João pontua que Deus é amor, ou seja, Deus é vida, o que ele está querendo dizer? Ou seja, nas minhas relações, eu estou gerando amor? Logo, vida. A minha mão, quando toca alguém, gera vida. A minha fala, os meus pensamentos, as minhas ações, ou seja, o ato de amar está além da própria relação conjugal. E aí eu posso amar alguém relacionado à perspectiva conjugal, mas eu posso amar um amigo, eu posso amar os meus familiares, eu posso amar os meus. E aí, ao amar essas pessoas, como que eu defino que eu estou agindo com amor? Se eu estou proporcionando vida a essas pessoas. Então, Deus é amor. Então, nesse processo que Deus é amor, fechando parênteses e retornando, Jesus quebra toda a lógica pecaminosa ligada, espírita não trabalha com esse conceito de pecado. Jesus quebra isso. Por que ele vai fazer essa quebra? Porque o processo de cura, especialmente da lepra, que era uma doença completamente incurável no período, e era atribuída a um pecado, a um ser impuro, e logo Deus era que o tinha o punido, Jesus ele vai trazer uma nova visão de Deus, que é a visão de Deus amoroso,
E a cura dele vai ser curas relacionadas a alguns elementos importantes a serem mencionados. Primeiro, todo o processo de cura de Jesus é movido por compaixão. Segundo, todo o processo de cura de Jesus está atrelado à libertação. Terceiro, todo o processo de cura de Jesus está atrelado a Deus. Notem, a partir do momento que eu atribuo que a cura, a doença dissociada de Deus, ou seja, Deus não está punindo ninguém, e eu coloco que este Deus que era acusado de punir as pessoas, pelo contrário, agora é atribuído a ele o processo de cura, o processo de libertação, movido pelo seu emissário maior na terra, pelo sentimento de compaixão. Isso muda toda uma característica de um pensamento de toda uma época. Aí vejam, não podia se conversar com leprosos. Era proibido. E também, o que Jesus faz? Jesus rompe com essa perspectiva cultural. Gente, Jesus, quando a gente vai dar uma estudada um pouco mais criteriosamente a sua vida, ele traz a essência espiritual do Antigo Testamento e contrapõe a cultura do Antigo Testamento. Como assim? Exemplos simples. Eu disse aqui agora há pouco que que judeu e samaritano eram inimigos. Vejam, não se podia conversar com mulher necessariamente em praça pública, porque não era de bom feitio. O que Jesus faz? Jesus ele conversa com uma mulher que gera um problema. Segundo, ele conversa com uma mulher samaritana, que é um segundo problema. Terceiro, ele conversa com uma mulher samaritana isolado em um determinado local, porque ela só ia naquele momento lá onde não tinha ninguém. E para piorar, que era uma mulher que tinha tido 4 maridos. Vejam, ele está conversando num local isolado, com uma samaritana que teve, usando um termo aí, né, bem entre aspas, só para entender o conceito, o contexto machista que até hoje, que teve vários homens. Isso é um escândalo. Jesus ele vai curar no sábado. Ele vai curar no sábado. Quando Jesus fala que faz mais mal que sai pela boca do que entra, ele não está sendo contra a higiene. Ele está falando o quanto que aquele povo, aquele grupo seus, né, judeus, naquele momento, estavam apegados aos ritos físicos e esquecendo realmente da essência espiritual. E assim poderia ser dado vários outros exemplos, tanto que ele diz, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo inicia assim, não vim destruir a lei, mas dá-lhe cumprimento. Quando Jesus estende a mão para poder fazer a cura do leproso, não é um ato em vão. A ideia de estender a mão, normalmente, era quando Yahvé fazia um processo de libertação no Antigo Testamento. Quando Yahvé evoca um gesto de poder no Antigo Testamento. Então, Jesus ele se coloca e fala, olha, o meu estender a mão é um processo de evocação de próprio Yahvé. Então, eu tenho autoridade. Por isso que ele não falava, em verdade vos digo. Ele dizia, enfatizando, em verdade vos digo. Ou seja, eu sou a própria verdade e eu falo em prol da própria verdade. Eu tenho autoridade em falar em prol da própria verdade. E aí entra, dentro dessa perspectiva, ao observar, e aí eu estou sendo bem sucinto na fala, em observar a própria perspectiva da cura do leproso, alguns elementos, e aí a gente invoca para a conversa o nosso querido Francisco de Assis.
Francisco de Assis, no seu processo de conversão, e eu uso como referência bibliográfica Jacques Le Goff, que é um historiador do período medieval, que vai escrever um estudo interessantíssimo sobre a vida de Francisco de Assis, e também os seus primeiros biógrafos, que é o próprio Tomás de Celano, que foi um franciscano que conviveu com o próprio Francisco. E também tem outra biografia que ficou sendo oficial, que é a de São Boaventura. Em um dos momentos do processo de conversão de Francisco de Assis, que não foi da noite para o dia, isso é um ponto muito importante de ser ressaltado, e lembrando, né, Francisco, ele bebeu, ele se divertiu, ele foi para a guerra, então você vai para a guerra, você não morre, provavelmente você mata. Está falando isso, não sou eu, tá? Tá lá, Tomás Celano, tá tudo registrado, e aí eu vi uma palestra de um frei abordando isso tudo. Dormiu com prostitutas e etc. E em um determinado momento teve o processo de conversão dele. Em um dos momentos de conversão que Francisco estava vivendo, ele tinha pavor da própria lepra, dos leprosos, porque, como eu disse no início, não era algo bonito de se ver. Não era algo bonito de se ver. E ele tinha repulsa mesmo. E ele já estava no processo de conversão e acontece algo singular. Francisco estava andando e os leprosos andavam com um sininho, né? Vem um leproso em sua direção. E bem podendo castigado pela doença. Qual que é a primeira reação de Francisco de Assis? Como a reação de todos nós aqui diante de algo que nos incomoda? Se defender. Ele recua. Ele dá um passo para trás. Isso é instintivo. Nós, quando nos sentimos com medo, quando nos sentimos com, digamos assim, em perigo, instintivamente a gente reage, cada um de alguma forma, mas tem um processo de reação. Então, Francisco, ele dá um passo para trás. Só que ele lembra de uma pessoa naquele momento. E ao lembrar dessa pessoa, ele lembra dessa pessoa em um momento bem delicado da sua encarnação. Quem que é essa pessoa que Francisco de Assis lembra? O próprio Jesus. Mas em que momento que ele lembra de Jesus? Ele lembra de Jesus na cruz. Por quê? Ele lembrou de Jesus nesse momento. E na cruz, especialmente. Por que não lembrou de Jesus curando o leproso? Por que não lembrou, já que ele estava, né, com o leproso na sua frente? Por que não lembrou de Jesus curando um leproso, até o próprio samaritano? Jesus acolhendo todos aqueles que tinham incontáveis doenças. Por quê? Mas ele lembra de Jesus especialmente na cruz. Ora, não vamos romantizar as coisas, né? Jesus foi para a cruz todo machucado. Jesus não foi com a pele passada creme, ficou tranquilo na cruz, a auréola lá brilhando e tudo. Jesus foi, digamos assim, de forma talvez quase irreconhecível, porque Jesus apanhou, Jesus foi torturado, enfim, ele foi muito machucado e muitas das vezes de forma muito feia. Então, quando ele olha para o leproso muito castigado pela doença, a pele dele muito machucada, ele lembra de Jesus Cristo na cruz, todo machucado e castigado pela doença do orgulho e da vaidade dos homens, dos seres humanos. E quando ele lembra de Jesus, o passo que ele dá para trás,
através do instinto, é aplicado à razão e ele dá 2 passos à frente e dá um beijo no leproso. E qual que é a reação de Francisco ao conseguir vencer mais uma etapa na sua evolução? Ele começa a pular de alegria. Notem, pular de alegria, porque ele venceu mais uma etapa. Quantas vezes a gente não pula de alegria por seguir Jesus? E às vezes a nossa ida na própria casa espírita, na igreja, no terreiro, em qualquer denominação religiosa, se torna algo maquinal. Ou seja, eu vou ali assistir palestra, eu vou ali tomar um passe, eu vou ali ser atendido por uma entidade, eu vou ali comungar, porque é uma obrigação semanal, porque é essa forma de eu conectar com Deus, e a gente acaba, às vezes, nos atarefando muito de atividades e esquecendo a essência de se conectar, no sentido que o Espiritismo aplica a palavra religião, vindo do latim também, religar a criatura ao próprio Criador. Sentir Deus. O Espiritismo proporciona a perspectiva de sentir Deus através da razão. Por isso que chama fé raciocinada. Notem, Jesus, nos seus processos de cura, especificamente no processo do leproso, ele traz alguns elementos para finalizar. Peço mais 3 minutos, prometi até 8h40, mas eu vou pegar mais uns minutinhos para abrir para a conversa. Vejam, Jesus, ao curar as doenças no modo geral, ele está fazendo um processo de cura, tanto mental, espiritual e física. Se a gente estuda brevemente a história da medicina, e aí se a gente pega o mundo que a gente vive, eu tenho que entender o mundo que Jesus está vivendo, que é um mundo antigo. E eu tenho que entender o mundo moderno. No mundo antigo, eu poderia dividir o mundo, os judeus, no modo geral, em 2 perspectivas. Antes da influência grega, helenista, dos helênios, né? E pós a influência grega. Por que é importante eu fazer essa diferenciação? Por exemplo, Paulo, ele é fortemente influenciado também pela cultura grega. O Antigo Testamento ele demorou, se não me engano, quase 1000 anos, ele completo, né, para se estruturar. Os últimos 300 anos, os últimos livros, inclusive, né, o livro de Gênesis vai ser um dos últimos, ele também vai ter uma influência grega ali. O médico, o exorcista, o sacerdote, em um determinado tempo da história, era o mesmo homem, o mesmo sujeito. Com a influência grega, você já tem um processo de separação tanto do sacerdote quanto do médico. E aí é curioso, né, que os médicos na própria Grécia Antiga, eles também eram filósofos. Era atribuído. Então você tinha um lado mais reflexivo e não somente um lado maquinal da própria medicina. Então, é muito importante entender que nós estamos lidando com seres humanos adoecidos. A cura nada mais é que o processo de restabelecimento da saúde. E Jesus, ao fazer essa questão da cura, o homem divino, digamos assim, ele está trabalhando com uma coisa que está muito mais além da própria perspectiva das convenções sociais, porque ele opta pelos pobres, pelos miseráveis, e ele coloca assim, foi a tua fé que te salvou. Ao atribuir que foi a tua fé que te salvou, Jesus está tirando o poder dominatório que havia da religião sobre os próprios sujeitos. Então, quando ele fala assim, ó, entra para o seu quarto, ora em segredo em Deus, para Deus que ele, em segredo, te responderá. Ele está dizendo que você pode se conectar com Deus de uma forma íntima e não precisa ir lá atribuir aos sacerdotes, atribuir
a outras figuras a sua convenção, os seus problemas íntimos com o próprio Deus. Isso é libertador, porque formava como um processo até de controle social e etc., né? Entendendo que a lepra também formava como um controle higiênico de saúde, porque se não tinha cura, se atribui a doença a algo pecaminoso, expulsa aquele grupo e fala que é Deus amaldiçoando. Isso é uma forma de controle, mas isso seria para um outro estudo de uma forma mais aprofundada. Eu concluo com isso. O processo de purificação, que era o processo de milagre na cura do próprio leproso, e é importante ser refletido no nosso processo de purificação. E aí, não necessariamente precisando ter algumas doenças para fazer esse processo de purificação, mas aprendendo com os exemplos dos outros. Ou seja, várias pessoas, infelizmente, já nos deu o exemplo de quanto algumas ações podem nos prejudicar. Ou seja, para mim fazer o meu processo de purificação, eu não preciso passar por alguns problemas. Basta eu observar o mundo que eu vivo, entender as atitudes que certas pessoas fizeram para chegar numa situação calamitosa e tomar outras atitudes, que é a ideia da própria compaixão que Jesus Cristo nos ensinava. Gente, eu encerro com isso, abro quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa, e peço desculpa que eu avancei alguns minutos do que eu tinha combinado com vocês. Espero que tenha elementos aí para a gente estar debatendo, estar refletindo, porque o texto é muito rico. Pensei em trazer elementos mesmo para a própria reflexão. A leitura está integral, lá Mateus capítulo 8, versículo 1. Concluo, agradeço por a caridade de terem me ouvido. Nós que lhe agradecemos por mais uma oportunidade de esclarecimento do estudo. Se você tiver alguma outra, aliás, quem tiver agora algum questionamento para trazer, alguma coisa para acrescentar, a gente pede que faça pelo chat e a gente aproveitar esses últimos minutos para concluir o estudo. Apesar de ter sido bastante esclarecedor, não é, Juan? Ainda bem, né? Que bom. Eu só pontuo uma última coisa, porque na época de Jesus, a perspectiva da influência de Deus na história era mais direta e intensiva por falta do desenvolvimento da ciência. No nosso mundo hoje, meio que essa situação se inverte, devido ao desenvolvimento que a ciência teve. Allan Kardec, e isso não é contrapondo Deus, tá? É muito importante. Allan Kardec, na questão 19, quando ele questiona como que os meios científicos podem dar ao ser humano forma de penetrar alguns segredos da natureza, os espíritos vão dizer que a ciência nos foi dada para o adiantamento em todos os campos. Então, a ciência é a ferramenta que proporciona ao ser humano se aproximar de Deus. Então, e Kardec é mais taxativo em algumas questões que dizem, em um determinado ponto, se o espiritismo falar uma coisa, a ciência provar, ao contrário, naquele ponto, abandone o espiritismo e siga a ciência, entendendo que o espiritismo tem a sua tríade, filosofia e ciência, que resulta no processo de religação com Deus. São suas consequências religiosas, no caso, morais. Então, ou seja, ao questionar, ao investigar, eu me aproximo de Deus. Isso é muito importante, por exemplo, na própria questão da vacinação. Às vezes, se utilizando de argumentos religiosos para não poder vacinar. Isso é comprovado que a vacina salva a vida, relacionado à própria espiritismo dizendo isso. Isso é muito interessante que não vai ter vacinação, e aí vocês me pediram 5 minutos e ninguém falou, eu concluo com isso. Não vai ter vacinação, por exemplo, espiritual, como foi passado em alguns grupos de WhatsApp, eu até recebi, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes estaria passando nas casas e vacinando espiritualmente as pessoas. Isso é um equívoco, porque espíritas são 3% da população brasileira. Os que têm acesso à internet são um pouco menos. E quem recebeu essa mensagem vai resultar em 1% da própria população brasileira. Nesse sentido,
a equipe Bezerra Menezes excluiu quase 99% da população brasileira. Ou seja, o que Kardec, ao receber uma mensagem, faria? Passando pelo crivo da razão. Ao passar pelo crivo da razão, Kardec, de 3.000 cartas, ele aceitava como verídica aproximadamente 300. Então é muito importante, seguindo o Espiritismo, buscando a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e o processo da própria cura de uma doença, que no caso nós estamos abordando a lepra, aplicar o senso crítico que Kardec proporcionou ao organizar as obras fundamentais, não considero obras básicas, considero obras fundamentais do Espiritismo, ou seja, o senso científico atribuído à doutrina, caminhando lado a lado com a ciência, com a filosofia e com a religião. Eu fecho com isso, devido aos minutos que os companheiros e companheiras pediram no final, e que eu acho importante aplicar Jesus e Espiritismo no nosso mundo concreto e objetivo de hoje. E não entender que Jesus está lá há 2.000 anos atrás e que Kardec está no século XIX. Pelo contrário, a doutrina espírita ela é viva e ela deve ser aplicada de forma racional. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e todas. Nós agradecemos, Luana, e o estudo foi bastante edificante, e a gente espera, assim, numa próxima nos reencontrarmos, tá bom? Pessoal, como é de conhecimento de alguns, nesse finalzinho de semestre, a casa tem passado por algumas reformas. Essas reformas visam atender algumas normas legislativas, né, do município, e, como todos sabem, questão de obras, né, a parte física, a material, a gente requer sempre ajuda. No caso, a ajuda financeira seria o ideal para a gente concluir essas obras, que visam, sem dúvida, trazer mais conforto para todos nós assim que as atividades retornarem. Para isso, a nossa fraternidade preparou um vídeo institucional que mostra o andamento dessas obras e mostra também a forma como a gente pode contribuir com isso. Nós vamos rodar esse videozinho agora, e ao final da nossa reunião hoje, nós vamos colocar também um folder nesse mesmo grupo onde entrou o link. Lá vai ter as informações sobre Pix, sobre o CNPJ, enfim, as formas que a gente pode fazer essa doação, se assim, claro, for possível de cada um. Eu vou rodar o videozinho agora, na sequência a gente encaminha já para o final da nossa reunião. Senhor Mendes, se o senhor puder fazer uma canção para a gente? Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade
seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Muito bem, meus irmãos, nós estamos encaminhando agora para o final de mais uma tarefa, de mais uma reunião. Pausa, né, para a gente, que a gente sabe que o atendimento da espiritualidade, as nossas boas intenções, o conhecimento que nós adquirimos aqui hoje, eles continuam para toda a nossa vida, né? Então, nesse instante, nós rogamos a Deus, nosso Pai de amor maior, o teu agradecimento por mais uma oportunidade de estudarmos, de estarmos reunidos. Agradecemos ao Mestre Jesus, Irmã Maria, Mãe do Cristo, aos nossos mentores, ao nosso querido Fernando Miramês, a cada um que aqui representa suas famílias. Rogamos ao Pai, pela tua misericórdia, que nós alcancemos o lenitivo necessário para conduzirmos nossas vidas, os nossos processos. E rogamos também, Senhor, que os estudos de hoje continuem durante o nosso sono físico e que possamos colocá-los em prática, não só hoje, como sempre. Que a paz, o amor e a luz que o Cristo nos deixou façam parte de nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. E que assim seja, Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. Mais uma vez, a gente se encontra na semana que vem, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, tá bom? Muito obrigado, gente. Com Deus. Boa noite, Juan. Muito obrigado pela sua colaboração. Só alegria.